A fechadura encaixou com um clique tão definitivo que fez meu estômago vazio se contrair. Através do vidro fosco da porta da cozinha, eu conseguia ver as sombras da minha família se movimentando, preparando o jantar. O cheiro de frango assado invadiu as frestas, fazendo minha boca salivar dolorosamente. Nada de jantar para mentirosos, gritou minha mãe, alto o suficiente para que eu ouvisse do corredor onde eu estava. Talvez amanhã você se lembre de dizer a verdade. Meu crime? Eu disse à minha professora que estava tonta demais para terminar a lição de casa. A senhora Patterson perguntou se eu havia tomado café da manhã, e eu acabei deixando escapar que não fazia uma refeição decente há 2 dias. Quando a escola ligou para casa para saber como eu estava, minha mãe ficou furiosa. Nós alimentamos nossa filha perfeitamente bem, disse ela friamente. Ela está passando por uma fase em que mente para chamar a atenção. Estamos lidando com isso com a disciplina adequada. Agora, parada do lado de fora da cozinha trancada, pressionei minha mão contra meu estômago vazio. Este foi o 3º dia sem uma refeição de verdade. Ontem, consegui roubar uma barra de granola do almoço da minha amiga, mas foi só isso. Eleanor vai jantar conosco hoje à noite, ouvi meu pai dizer à minha irmã mais nova através da porta. Como Jade parece não conseguir apreciar o jantar em família, ela não tem a oportunidade de participar. Eleanor, minha irmã de 13 anos, disse algo que eu não consegui ouvir. Então a voz do pai, mais alta. Ela vai comer quando aprender a respeitar. Um pouco de fome forja o caráter. Eu tinha 17 anos e pesava 89 libras. Essa disciplina começou 6 meses atrás, quando questionei por que Eleanor ganhava roupas novas para a escola enquanto eu tinha que usar o mesmo uniforme surrado de 2 anos atrás. Crianças ingratas não merecem coisas novas, disse minha mãe. Você ganhará roupas novas quando aprender a ser grata. Os castigos da fome começaram aos poucos. Nada de sobremesa, nada de repetir, porções menores. Mas, à medida que eu continuava a fazer perguntas que eles não gostavam, a expressar opiniões com as quais discordavam ou a demonstrar qualquer sinal de independência, as punições aumentavam. Agora, refeições inteiras eram suspensas, às vezes por dias seguidos. Você pode beber água, explicou a mãe durante o primeiro castigo prolongado. E assim que você se desculpar sinceramente pelo seu comportamento, conversaremos sobre comida. O problema era que a definição de sincero estava sempre mudando. Eu pedia desculpas por qualquer transgressão que eles tivessem identificado, mas nunca era o suficiente. Você só está dizendo o que acha que queremos ouvir, meu pai dizia. Quando você realmente entender o que fez de errado, bem, não. Voltei para o meu quarto, sentindo-me tonta por ter ficado de pé por muito tempo. Minha mesa estava coberta de tarefas de casa nas quais eu mal conseguia me concentrar. Como se concentrar em cálculo quando o corpo está se devorando? Como escrever redações quando o cérebro está confuso devido à desnutrição? Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha melhor amiga, Aissa. Você está bem? Você parecia muito pálido hoje. Eu queria lhe contar a verdade. Mas o que eu diria? Meus pais trancaram a cozinha. Eles estavam me deixando passar fome. Até para mim parecia uma loucura, e eu estava vivendo aquilo. Só estou cansado, respondi. Até amanhã. Amanhã. Eu tinha que chegar até amanhã. Naquela noite, fiquei deitada na cama ouvindo meu estômago roncar. Através das paredes finas, eu conseguia ouvir minha família assistindo à TV, rindo de alguma série de comédia. Uma noite normal em família, exceto pelo fato de que uma de suas integrantes estava definhando lentamente em seu quarto. Tentei guardar comida no meu quarto, mas minha mãe fazia buscas regularmente. Escolher comida é sinal de transtorno alimentar, ela disse quando encontrou meus biscoitos escondidos. Estamos fazendo isso para o seu próprio bem, Jade. Para quebrar esses padrões prejudiciais. A ironia não me passou despercebida. Eles estavam criando um transtorno alimentar enquanto alegavam preveni-lo. Às 3 horas da manhã, em desespero, desci as escadas na ponta dos pés. Talvez eu pudesse encontrar alguma coisa, qualquer coisa. Mas a porta da cozinha ainda estava trancada, e eles também começaram a trancar a despensa. Até a fruteira que ficava na mesa de jantar foi transferida para dentro da cozinha. Bebi a água da torneira do banheiro até meu estômago doer, na esperança de que isso aliviasse a fome. Não aconteceu. Na manhã seguinte, vestir-se para ir à escola foi um desafio. Meu uniforme me caía como se eu estivesse brincando de me vestir com roupas de outra pessoa. Apertei a saia o máximo que pude, mas mesmo assim ela escorregou pelos meus ossos do quadril salientes. O café da manhã é para os membros da família que contribuem positivamente para o lar, anunciou minha mãe quando passei pela cozinha. Pela porta,
Pude ver Eleanor comendo panquecas. Senti fortes cólicas no estômago. Na escola, eu me movia com cuidado, conservando energia. Na aula de educação física, eu fiquei de fora, alegando cãibras. Durante o almoço, sentei-me com Aissa e tentei não ficar olhando para o sanduíche dela. Jade, falando sério, o que há de errado? Perguntou ela. Você parece doente. Estou bem, menti. As palavras já saíam automaticamente. Meus pais me educaram bem. O negócio da família permaneceu na família. Na aula de biologia, a sala começou a girar. Agarrei-me à mesa, esforçando-me para não desmaiar. Estávamos estudando o sistema digestivo, acredite se quiser. O Sr. Rodrigues estava explicando como o corpo decompõe o tecido muscular quando não tem combustível suficiente. O corpo humano é notavelmente adaptável, disse ele. Em casos de restrição calórica severa, ele irá canibalizar seu próprio tecido para sobreviver. Primeiro as reservas de gordura, depois os músculos, eventualmente, até mesmo o tecido dos órgãos. Fiquei pensando em que fase eu estava. A escuridão chegou de repente. Num instante eu estava fazendo anotações. No instante seguinte, eu estava caindo, meu corpo finalmente desistindo da luta para funcionar no vazio. Ouvi cadeiras arrastando, vozes gritando, senti mãos tentando me segurar enquanto eu caía. Quando recobrei a consciência, estava no consultório da enfermeira. A senhora T, nossa enfermeira escolar, estava debruçada sobre mim com um medidor de pressão arterial e uma expressão profundamente preocupada. Jade, querida, quando foi a última vez que você comeu? Tentei calcular. A barra de granola foi há 2 dias. Antes disso, quando foi a última vez que eu fiz uma refeição de verdade? Os dias se misturavam numa névoa de fome. Não tenho certeza, admiti. Ela me ajudou a sentar devagar e depois apontou para a balança no canto. Preciso verificar seu peso. Subi na balança, balançando levemente. Os números digitais piscaram. 84 libras. Perdi 5 libras desde a semana passada. O rosto da senhora T empalideceu. Jade, preciso chamar uma ambulância agora. Não, por favor, implorei. Meus pais vão ficar muito bravos. Estou bem. Eu só. Querida, você não está bem. Você está gravemente desnutrida. Sua pressão arterial está perigosamente baixa. Isso é uma emergência médica. Ela já estava discando. Em poucos minutos, ouvi sirenes. Enquanto os paramédicos me colocavam na maca, vi meus colegas de classe observando pelas janelas, com expressões de choque no rosto. Meu segredo foi revelado. No hospital, tudo aconteceu muito rápido. Foram inseridos cateteres intravenosos, coletadas amostras de sangue e conectados monitores. Um médico de olhar bondoso e mãos cuidadosas me examinou enquanto uma enfermeira registrava tudo. Há quanto tempo você está restringindo a alimentação? Perguntou o Dr. Komar gentilmente. Não sou, respondi automaticamente. Quer dizer, eu não tenho transtorno alimentar. Meus pais. Pariai. O condicionamento ainda era forte. Seus pais? Ela perguntou. O que têm eles, Jade? Algo em sua voz, profissional, mas compassiva, conseguiu romper minhas barreiras. Eles trancam a cozinha, sussurrei. Quando eu me comporto mal, quando minto ou os desrespeito. Nada de jantar para mentirosos. Essa é a regra. A expressão da doutora Kumar não mudou, mas eu a vi trocar olhares com a enfermeira. Com que frequência isso acontece? Mais agora. Desta vez já se passaram 4 dias, eu acho. Talvez 5. Perco a noção. E são seus pais que estão lhe negando comida. Assenti com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu pai diz que eu preciso de disciplina. Minha mãe diz que eu vou comer quando aprender a respeitar, mas eu nunca aprendo direito. Nunca é o suficiente. O Dr. Kumar apertou minha mão delicadamente. Jade, o que está acontecendo com você não é disciplina. É abuso. Preciso fazer algumas ligações. As horas seguintes foram um turbilhão de testes e perguntas. Chegou uma assistente social, em seguida, policiais. Meus pais foram chamados ao hospital. Eu conseguia ouvir a voz da minha mãe no corredor, estridente de indignação. Isso é ridículo. Nossa filha tem um transtorno alimentar. Temos tentado ajudá-la. Mas os exames de sangue contaram uma história diferente. Desnutrição grave, deficiências vitamínicas, atrofia muscular, órgãos começando a apresentar sinais de estresse. A nutricionista clínica que analisou meu caso foi direta em sua avaliação.
Isto não é anorexia nem restrição alimentar voluntária, disse ela à equipe. O padrão de privação, as deficiências específicas, isto é consistente com inanição involuntária. Na minha opinião profissional, continuar com isto teria resultado em falência de órgãos em poucas semanas. Isto é uma tentativa de homicídio por negligência. Quando meus pais finalmente tiveram permissão para entrar no meu quarto, eles vieram acompanhados de seu advogado. A compostura impecável da minha mãe estava se desfazendo. A autoridade do meu pai foi desafiada por profissionais da saúde que se recusaram a acatar suas exigências. Ela é uma adolescente problemática, insistiu minha mãe. Ela mente constantemente, acumula comida. Estávamos tentando quebrar esses padrões. A voz do Dr. Kumar era gelada. Sua filha pesa 38 quilos. O corpo dela está catabolizando o próprio tecido muscular. O ritmo cardíaco dela está irregular devido ao desequilíbrio eletrolítico. Isso é o que vemos em sobreviventes de campos de concentração, não em adolescentes problemáticos. Você não entende, começou meu pai. Jade é manipuladora. Ela provavelmente está se fazendo de doente para chamar a atenção. Foi então que Eleanor se pronunciou. Minha irmãzinha, que tinha sido trazida por uma assistente social, parecia menor do que seus 13 anos. Eles trancam a cozinha, disse ela baixinho. Eu ouço a Jade chorando de fome à noite. Às vezes, minha mãe me obriga a comer na frente dela. Diz que é para ensiná-la sobre as consequências de seus atos. O silêncio tomou conta da sala. Meus pais se viraram para encarar Eleanor com um olhar de traição. Eu não queria que a Jade morresse, continuou Eleanor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentei dar comida para ela escondida, mas a mamãe me pegou e disse que eu seria próxima se não parasse de passar a mão na cabeça dela. O advogado sussurrou algo urgente para meus pais. Os policiais avançaram. A assistente social trouxe Eleanor para mais perto de mim, longe dos nossos pais. Senhor e senhora Urai, disse o policial responsável, vocês estão sendo presos por colocar uma criança em perigo e por abuso. A máscara da minha mãe finalmente se estilhaçou por completo. Ela mereceu, gritou ela enquanto a algemavam. Ingrata, mentirosasana. Demos-lhe tudo, exceto comida, sussurrei, mas acho que ninguém me ouviu. Os dias seguintes foram uma sequência confusa de recuperação e investigação. Os detetives encontraram as fechaduras da cozinha, o diário alimentar que minha mãe mantinha, onde anotava quando eu tinha permissão para comer, e até mesmo uma tabela de punições mostrando os dias de restrição alimentar para várias infrações. Eleanor foi colocada sob os cuidados de nossa tia enquanto a investigação continuava. Ela me visitava diariamente, trazendo lição de casa e pedidos de desculpas. Eu devia ter contado para alguém, disse ela. Fiquei com medo de que fizessem o mesmo comigo. Você tem 13 anos, lembrei a ela. Isso não era sua responsabilidade. A recuperação física foi lenta. A síndrome de realimentação era um risco. Meu corpo havia se adaptado à inanição e poderia ser prejudicado por muita comida em um curto período. A nutricionista elaborou um plano cuidadoso para aumentar gradualmente as calorias, monitorando a resposta dos meus órgãos. Seu corpo é resiliente, ela me disse. Mas pode haver efeitos duradouros. Perda de densidade óssea, possível dano cardíaco. Você precisará de acompanhamento por anos. A recuperação psicológica foi mais difícil. Eu tinha sido condicionada a sentir culpa por comer, a associar a fome ao castigo, a acreditar que merecia morrer de fome. A terapeuta do hospital trabalhava comigo diariamente. Eles te convenceram de que as necessidades humanas básicas eram privilégios a serem conquistados, explicou ela. Precisamos reconstruir sua relação com a comida e com os sinais do seu próprio corpo. 3 semanas após minha internação hospitalar, prestei depoimento por videoconferência na audiência preliminar de meus pais. Descrevi as punições cada vez mais severas, os dias sem comida, a cozinha trancada. A cada detalhe apresentado, o rosto do juiz se tornava mais impassível. O advogado dos meus pais argumentou que a disciplina foi longe demais e que eles nunca tiveram a intenção de causar danos. Mas as evidências médicas eram esmagadoras. Fotos do meu corpo emaciado, exames cerebrais mostrando alterações compatíveis com inanição, o depoimento da nutricionista de que eu estava a semanas da morte. Eles foram condenados por múltiplos crimes de abuso infantil e tentativa de homicídio. Minha mãe pegou 15 anos, meu pai 12. A diferença estava no diário alimentar, escrito à mão pela minha mãe, que mostrava que ela era a principal idealizadora do plano de inanição. Na audiência de sentença, eles tiveram permissão para fazer declarações. Meu pai falou sobre decepção e ingratidão.
Minha mãe chorava ao falar sobre como era difícil criar uma criança difícil. Nenhum dos dois pediu desculpas. Nenhum dos dois admitiu que quase me mataram. Tenho 19 anos agora e moro com minha tia junto com Eleanor. Estou com um peso saudável, embora ainda consulte uma nutricionista regularmente. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Às vezes ainda me sinto culpado por comer uma refeição completa. Ainda ouço a voz da minha mãe dizendo que eu não mereço isso. Mas estou aprendendo. Aprender que a comida é combustível, não uma recompensa. Essa fome é um sinal, não um castigo. Que eu mereço ocupar espaço no mundo, nutrir meu corpo, existir sem precisar merecer o direito de comer. Eu e Eleanor cozinhamos juntas agora. Ela está me ensinando receitas que aprendeu com nossos pais enquanto eu estava trancada para fora da cozinha. Não trancamos nenhuma porta na casa da nossa tia. A despensa está sempre aberta. Há sempre frutas na bancada. Lembra quando a mamãe dizia que a fome forja o caráter? Perguntou Eleanor um dia enquanto fazíamos macarrão. Sim, eu disse, acrescentando mais queijo à minha tigela só porque podia. Acho que ela estava errada, disse Eleanor. Sobreviver a ela forjou seu caráter. A fome apenas gerou trauma. Ela tinha razão. Sobrevivi à fome sistemática disfarçada de disciplina. Sobrevivi a uma tentativa de assassinato disfarçada de maternidade. E agora, cada refeição que faço é um pequeno ato de rebeldia contra as pessoas que tentaram me apagar, uma cozinha trancada de cada vez. A nutricionista também tinha razão. Foi uma tentativa de homicídio. Eles simplesmente usaram a fome como arma em vez de algo mais óbvio. Mas o corpo guarda as marcas, e o meu dizia a verdade. Eles tentaram me matar de fome para que eu me calasse. Agora eu me alimento 3 vezes ao dia e como lanches quando estou com fome. É revolucionário. É a recuperação. É resistência. E é meu.